Uma das coisas mais prazerosas de acompanhar essa guerra do Irã é a relação, né, é como o pessoal esquerdista aqui no Brasil reage a ela, né? Chega a ser extremamente engraçado ver o pessoal, primeiro, querendo dizer que não, que o Ayatollah que está certo, que não tem... Não, porque a lei internacional impede isso, não sei o que lá, porque o Irã é um país soberano, eles têm o direito de se organizar de qualquer jeito. Que negócio é esse? Se os caras são uma ditadura, se eles oprimem o próprio povo, eles não têm o direito de se organizar de qualquer forma. Que papo é esse de soberania, que o cara pode escolher o que ele quiser, não sei o que lá? Não, não pode, né? O direito internacional vale entre entidades democráticas, entre países respeitáveis. O Lula quer crer que um país não pode interferir no outro, por quê? Porque ele planeja fazer coisas terríveis com o brasileiro também, tal como faz o Maduro na Venezuela, ou fazia o Maduro na Venezuela, tal como faz o Khamenei lá no Irã, ele planeja fazer essas atrocidades no Brasil também, e daí ele fica chateado quando não deixam o país, né, o esquerdista de merda da vez de fazer isso. Mas é mais do que isso. Porque esse pessoal todo, eles têm uma grande organização internacional comunista, né? Isso é a morte do comunismo que a gente está vendo acontecer. Essa grande organização liderada pela Rússia, que nunca deixou de existir, é lógico, como ideologia econômica já está fracassada há muito tempo, ninguém mais leva a sério o comunismo, mas continuava existindo como um movimento. A Rússia continuava tentando, né, insuflar movimentos esquerdistas no mundo inteiro, continuar fazendo fake news para expor a parte de emergências climáticas, essa papagaiada toda, continuava usando as mesmas ferramentas do comunismo histórico, sendo que o comunismo em si já estava morto, né? E é muito engraçado ver esse pessoal desesperado. Eu acho que ninguém expressa melhor esse tipo de coisa do que o Celso Amorim. O Celso Amorim é um exemplo aí dos comunistas de cabeça branca que tem aqui no Brasil, ele, o Lula, essa velharada toda, que ainda insiste nessa visão de mundo totalmente distorcida que eles têm, né? O Celso Amorim está efetivamente desesperado, ele está desesperado. Não é só ele, não. Tem um monte de esquerdista por aí chorando copiosamente a queda do Ayatollah Khamenei. Por quê? Porque eles estão vendo a queda do poder deles, da ideia deles aqui. O Guterres, o comunista português lá de merda, que está lá na ONU também, está chorando para, ai, que absurdo, que o Estado de Direito. Ele tá falando isso aqui porque ele está dizendo, ele está criticando a intervenção americana no Irã, cara. Não, isso que ele chama de lei da selva é justamente, para ele, o Khamenei matar a mulher porque não está usando o hijab era assim, não, na lei da selva, Estado de Direito. O Khamenei matava a mulher porque estava usando o véu errado, mas não tem problema, a gente não pode ir lá e bater nele. Cara, esse pessoal é insano. A soberania de verdade é a soberania individual. As pessoas é que têm direitos. Estado tem zero direito no final das contas. Eu ainda acho que tem muito direito demais de Estado. Ele não devia ter nada. Devia ter só das pessoas. Mas esse pessoal comunista acha que não. Eles querem essa estrutura mágica toda. Eles continuam acreditando no comunismo enquanto estrutura. Eles seguem na estrutura do antigo comunismo, já sem o comunismo como ideia econômica. E isso acabou de acabar com a invasão do Trump no Irã. Tá? Eu vou falar para vocês aqui, é muito tocante ver o Celso Amorim falando. Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Peter soltando os cachorros, Ellison e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Bom, para quem não sabe, eu tenho um outro canal chamado Mundo e Revolução, em que eu faço diariamente vídeos acompanhando a situação da guerra da Ucrânia, do Irã e coisa e tal. Então tem aqui, esse aqui é o vídeo do dia 1º de março, esse aqui é o vídeo do dia de 2 de março. Então, cada dia eu tenho feito acompanhamento do que está acontecendo lá no Irã, com essa intervenção americana e coisa e tal. Eu vou deixar o link do meu canal aqui na descrição desse vídeo, caso você queira acompanhar essa guerra com a gente lá também, né? Mas como eu falei para vocês, uma das coisas que chama muita atenção é o desespero do pessoal da esquerda aqui no Brasil. Primeiro, porque eles tentam defender o indefensável, tentam defender o Ayatollah Khamenei. Olha só, você pode falar um monte de coisas sobre o Ayatollah, sobre a religião muçulmana. Eu acho que os muçulmanos têm o direito de ter a religião deles. É uma religião de paz, é uma religião tranquila. Tem lá as suas coisas estranhas, mas toda religião tem umas coisas meio estranhas mesmo. Agora, o ponto é, o Irã é muito pior do que isso. O Irã é uma teocracia, é uma religião que é imposta às pessoas que estão lá no Irã.
Existe um absurdo de polícia moral lá, né, que o pessoal exige um determinado comportamento das pessoas, independente, mesmo que as pessoas não sejam muçulmanas, tá? Porque o Irã, a antiga Pérsia, né, tem pessoas ainda com outras religiões ali, tem até zoroastranista, né, ainda tem muitos por lá, né? Tem cristãos, tem judeus, tem um monte de gente no Irã, assim, eu não sei se judeus tem muito, né, porque foram toda perseguição lá, que talvez não tenha tantos. Mas o fato é que lá é todo mundo obrigado a fazer isso, né? Os curdos, por exemplo, sofrem muito, porque eles têm a religião deles, não teria que usar o hijab, mas são forçados a usar o hijab lá. Aquela moça, a Marcha Armini, né, que foi morta porque estava usando o hijab errado. Cara, é um absurdo isso. Como que esse pessoal defende esse negócio? Mas o pessoal fala, não, mas não pode atacar eles, porque eles são soberanos e não sei o que lá. A única explicação que eu tenho para isso é que o Celso Amorim queria fazer isso aqui no Brasil também. Ele acha que aqui no Brasil ele tem que dominar o Brasil do mesmo jeito, que eles vão impor as coisas malucas que eles querem aqui no Brasil e a gente vai ter que obedecer isso, que não pode, né? Aqui, ó, devemos nos preparar para o pior, de Celso Amorim sobre conflito no Oriente Médio. Por que ele está falando isso? Ele está falando da quebra da ordem comunista. É isso que ele está falando. A ordem comunista, que de novo, né, o comunismo em si como ideia econômica morreu. Acabou. Ninguém leva a sério mais o comunismo, né? Aliás, no canal, meu outro canal que eu tenho também, no Ancapsu Classic, em que eu falo sobre teoria libertária anarcocapitalista, eu tenho 2 vídeos aqui que eu recomendo muito aqui, ó. O Por que o cálculo econômico é impossível no socialismo e mais-valia existe, são dois vídeos que explicam muito a falha do comunismo enquanto doutrina econômica, né? Tem outros vídeos interessantes aqui, caso você queira ver lá, né? O link também vai estar na descrição aqui desse vídeo, né? Mas o fato é que quando o comunismo cresceu, ele cresceu com uma rede de apoio estruturada que envolvia um monte de gente até fora dos países comunistas, né? A Rússia, antigamente a União Soviética, tentava exportar o comunismo para todo mundo, né? E criou um monte de filhotes aí num monte de lugar. Muitos países se tornaram comunistas. Houve uma época na história da humanidade que havia uma disputa entre comunismo e capitalismo e coisa e tal, como se houvesse alguma chance do comunismo dar certo. Nunca houve essa chance. O comunismo surge de um erro teórico básico do Marx, né? A teoria dele nunca daria certo em momento algum, desde o início, né? Mas como ele tinha muito a questão da inveja, né? O comunismo apela muito para a questão da inveja, né? Os outros têm mais do que eu, temos que ter igualdade de condições e coisa e tal. Como apela para essa coisa da inveja, isso ganhou muita força nesse grupo, né? E esse grupo se organizou de forma estruturada muito grande. Máquinas de propaganda, máquinas de execução, máquinas de domínio. Por que você acha que a questão palestina é tão prevalente na esquerda? Já parou para pensar nisso? Que coisa mais sem sentido, né? A esquerda aqui no Ocidente, ela luta por direito das mulheres, ela luta contra preconceito, né, contra negros, e luta a favor dos direitos de homossexuais e coisa e tal. Aí você vai lá na Palestina, mulher é submissa ao homem por obrigação, negros são chamados de escravos, lá na coisa, não é que seja, até tem escravidão lá também, tá? Mas não é necessariamente escravo, mas são chamados de escravos naquela região. Homossexuais são mortos, né? Proibido ser homossexual, né? Ou seja, como é que pode, de onde é que vem essa origem da esquerda apoiar o pessoal da muçulmana e coisa? Onde é que surgiu isso, né? E surgiu exatamente dessa máquina, né? Quando o Estado de Israel foi criado ali no Oriente Médio, o primeiro grande apoiador do Estado de Israel foi a União Soviética. A União Soviética, ela que ajudou o Estado de Israel a se impor ali na região. Durante muito tempo, Israel foi aliado da União Soviética, né? Só que em determinado momento, Israel trocou a aliança para os Estados Unidos e os soviéticos ficaram chateados com isso. Aí a Rússia decidiu iniciar esse movimento da Palestina, né? Criou lá a OLP lá com Yasser Arafat, né? Disse que o povo palestino, não sei o que lá, criou todo esse negócio. Todo esse movimento árabe surgiu dentro do movimento esquerdista mundial. O mesmo movimento da esquerda, criado na União Soviética para implantar o comunismo no mundo inteiro, acabou sendo usado para este movimento contra Israel por questão de imposição da União Soviética, chateado com o fato de que Israel pivotou da União Soviética para os Estados Unidos, né? E isso aconteceu mais ou menos lá na década de 1960, 1970, exatamente quando surgiu o movimento palestino. Até então não existia esse papo de Palestina. Quer dizer, Palestina sempre existiu no sentido da terra, a observação geográfica, né? A região geográfica ali chama-se Palestina. Mas nunca havia esse papo de povo palestino. Isso tudo foi inventado pela máquina de propaganda russa, né?
E aí está o Celso Amorim aqui, que é um representante clássico desse pessoal. Aqui no Brasil tem muito desse movimento, né, comunista, né, toda essa referência ao regime socialista, ao regime comunista, que surgiu justamente nessa ocasião, e o Celso Amorim é um representante disso. Por que devemos nos preparar para o pior? Olha o que diz ele aqui, ó. Ninguém é juiz do mundo. Matar um líder de um país que está em exercício é condenável e inaceitável. Devemos nos preparar para o pior, afirmou o embaixador. Aí, pô, peraí, ninguém é juiz do mundo. Então você está dizendo que se o cara quiser ser um péssimo presidente, a gente não pode fazer nada, tem que ficar quieto, tem que deixar o cara fazer o que ele quer ali, é isso? É isso que é o que o Celso Amorim está pregando? Essa que é a lei internacional que ele fala, né? Esse papo de lei internacional está muito engraçado, né? O pessoal tem usado isso de lei internacional, não, porque a lei internacional está sendo violada e não sei o que lá. Meu amigo, a lei internacional é a ética libertária, tá? A lei internacional é a mesma coisa que a ética libertária. Eu já expliquei para vocês que o capistão já existe no mundo, entre países. O que acontece entre países? Você tem a falta de conhecimento dele da ética libertária dá nisso, tá vendo? A lei libertária, que é a lei internacional, que é o direito internacional, ela já existe entre países. Quando um país se comporta mal, quando um país se torna criminoso, ele pode ser punido por outros países, ele pode atrair para si a punição de outros países, né? É isso que ele não concorda, ele acha que deveria ter uma imunidade absoluta para os países, porque, lógico, ele pretende fazer maldade com as pessoas aqui no Brasil, né? Aí, pô, como assim? Matar um líder de um país, mesmo esse líder sendo um ditador, é isso? Se for ditador, o líder tem que deixar o líder ali, como fizeram com o Maduro, inclusive, né? Mas assim, mas por que devemos nos preparar para o pior? Aí olha só o que ele diz aqui, ó. O aumento vertiginoso das tensões no Oriente Médio, com grande potencial de alastramento. O Irã historicamente fornece armamento para grupos xiitas que estão em outros países, além de grupos radicais. Então, peraí, você está dizendo que tem que deixar esse... Não, tem que deixar quietinho, porque eles têm muitos terroristas, temos que deixar quietinho, porque o Irã tem muitos terroristas, então não podemos atacar o Irã. Olha a lógica do cara. Olha a maluquice que tem na cabeça do Celso Amorim. O Celso Amorim foi um cara que outro dia estava dando uma entrevista aí nos Estados Unidos, né, falando que não, porque é realmente um absurdo o que o Irã faz com as mulheres, né, de matar mulheres porque está usando o véu errado. Mas, por outro lado, os Estados Unidos têm pena de morte para assassinos. Olha que absurdo. Eu também sou contra a pena de morte. Então, é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa. Você matar uma mulher porque ela está usando um véu errado é a mesma coisa na cabeça do Celso Amorim que você matar um condenado que matou, estuprou várias pessoas e foi condenado à morte, né? Eu já falei para vocês que eu sou contra a pena de morte também, acho que é um absurdo a pena de morte, concordo, mas não é a mesma coisa, pelo amor de Deus. Os Estados Unidos têm um devido processo legal para chegar nisso, as pessoas têm inúmeras possibilidades de se provar inocente, de conseguir sair. Infelizmente já aconteceu sim de pessoas que depois se sabe inocentes terem sido mortas na forca ou na pena de morte, né? Mas ainda tem um processo, ainda tem toda uma coisa ali para você garantir isso. As mulheres no Irã, meu amigo, elas apanham na rua do guarda da polícia de costumes do Irã. É uma coisa absurda. Não, isso não tem nenhuma lógica, não tem nenhuma equiparação, não tem nada. Na cabeça desse pessoal, entendeu como é que é a cabeça desse povo? Mas é o que eu falo para vocês, é o grande movimento comunista. O comunismo morreu, mas o movimento comunista continua. A mesma estrutura hierárquica, as mesmas infiltrações, as mesmas entidades de propaganda, as mesmas entidades de manipulação social continuam operando no mundo inteiro e é o que é hoje a esquerda internacional. É por isso que esse pessoal está todo triste, é por isso que o Guterres está... que absurdo, mataram o meu ayatollazinho, tadinho do meu ayatollah, foi morto. Era um grupo terrorista que matava a gente por nada. Mas não podia matar ele, e a lei internacional, né? Então, ou seja, esse pessoal, felizmente, o que está acontecendo é justamente a confissão desse pessoal que eles trabalham para um bem deles, para o bem desse grupo. Eles não trabalham para um mundo livre, para um mundo próspero, para um mundo positivo. Eles não querem o bem da humanidade. Eles querem o domínio mundial. Eles estão usando essa estrutura de domínio mundial que foi criada lá pela Rússia lá atrás. E aí encaixa aquilo que eu falo para vocês. Por que isso está sendo possível agora? Por que essa estrutura está desmoronando agora? Por causa da guerra da Rússia com a Ucrânia. A Rússia sempre foi a cabeça dessa coisa toda. A Rússia, com muitas riquezas de petróleo, com muita venda de gás de petróleo para a Europa, conseguia esse dinheiro para usar essas redes, para gerenciar esse processo todo, para mover essa engrenagem até hoje no Ocidente.
E isso agora acabou, porque a Rússia está se ferrando na guerra, está se destruindo completamente por lá, não consegue mais dinheiro, está quebrando economicamente, e agora tudo está falhando nesse pessoal esquerdista, né? Além disso, você tem a questão da informação descentralizada e distribuída, que diminui a eficácia dessas organizações hierárquicas, né? Esse pessoal tinha um efeito muito grande justamente porque eram organizados, porque tinha organização hierárquica e coisa e tal, e eles não têm mais isso como uma grande vantagem. Ainda é alguma vantagem, mas não é uma vantagem muito grande. Então é isso aí, é por isso que eu falo para vocês, quanto mais o Celso Amorim chora, melhor é para todo mundo. Olha só, existe o risco de atentados terroristas no mundo com isso? É lógico que existe, esse risco. Infelizmente. Mas aí então, o que a gente tem que deixar é deixar o Irã fazer terrorismo no mundo inteiro, porque, senão, se a gente não atacar, a gente tem que deixar eles lá, porque olha só como é que eles são fortes e coisa e tal, são terroristas, matam qualquer um e coisa e tal, né? Pois é, exatamente, tem risco, e tem risco no Brasil também, tá? Se você que está aí no Brasil acha que, não, aqui no Brasil não vai ter nada. Olha que já teve um monte de atentado terrorista na América Latina, tá? Inclusive o caso lá da Argentina, que foi patrocinado pelo Irã, aconteceu, matou um monte de gente, feriu um monte de gente, é uma tristeza muito grande, né? Eu espero que o Celso Amorim e a turma de comunistas de cabeça branca dele, muito em breve, vão fazer companhia ao Ayatollah Khamenei lá no inferno. Todos eles lá se curtindo juntinho à estrutura comunista que está morrendo junto com todos eles. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.